Fala pessoal, GM Evandro aqui. Nesse vídeo de hoje eu quero analisar aqui com você a partida que deu a vaga para o torneio de candidatos para Hikaru Nakamura. Agora o Nakamura ele tá entre os 8 classificados aí para o torneio de candidatos que vão disputar aí uma vaga para enfrentar Magnus Carlsen no match pelo Campeonato Mundial. E para quem achava aí que o Nakamura já estava aposentado, que ficava apenas fazendo lives, jogando blitz, ele respondeu aí que ainda tem o seu potencial aí nos torneios pensados também, né? Eu, sinceramente, não esperava que o Nakamura fosse classificar, mas, assim, ele apresentou um xadrez de alto nível aí nas classificatórias do Grand Prix da FIDE e ele conseguiu aí conquistar uma vaga, já é matemático, né? O Rapport e o Nakamura já tem vaga garantida pelo Grand Prix. Mesmo o Grand Prix rolando ainda, os dois já fizeram uma quantidade de pontos que conseguiu garantir a vaga para o torneio de candidatos. Mas é isso aí então, galera. Eu vou, durante esse vídeo aqui, analisar então com vocês essa partida que foi decisiva para o Nakamura. E durante o vídeo, ao final do vídeo também, eu quero passar aqui qual que é a minha opinião aí sobre as chances do Nakamura nesse torneio de candidatos, né? Então vamos lá, vamos começar a análise dessa partida, que foi a partida jogada aqui entre o Andrei Esipenko de brancas contra o Nakamura. Então, nesse momento, ali no grupo do Nakamura, a disputa estava entre Nakamura e Aronian. E o que aconteceu é que o Nakamura ele venceu a partida e o Aronian ele perdeu, né? Então, eles estavam empatados ali com 3 pontos no grupo deles, então a derrota do Aronian fez o Nakamura garantir a vaga também, né? Então, essa partida aqui é uma partida muito interessante, que o Nakamura faz um lance ali que eu achei um lance muito fino, um lance incrível ali de ser feito. Eu quero até explicar esse lance e por isso que eu resolvi analisar essa partida, né? Bom, então vamos lá. O Esipenko, ele começou com o lance 1 E4, então o Nakamura fez E5, seguiu o cavalo F3. Na verdade, não jogou o cavalo F3, seguiu o bispo C4, né? Ele jogando aqui o Esipenko, jogando uma abertura do bispo. Veio o cavalo F6, já tocando no peão de G4. Né? Então, a abertura do bispo, ela deixa aqui a possibilidade, né? Como não fez um cavalo F3 ainda deixa a opção de jogar um D3 e F4 em algumas posições. Então, aqui veio D3, cavalo C6. E agora o Esipenko ele poderia transpor, por exemplo, para a abertura italiana, fazendo um lance como o cavalo F3, mas ele preferiu jogar com o cavalo C3, que ele quer explorar justamente essa vantagem de poder jogar um F4 em algumas posições. Então, dependendo de como o Nakamura jogar, ele pode pensar em jogar com F4, né? Por exemplo, se faz um lance como D6, F4 é uma ideia aqui para as brancas, né? A abertura do bispo que é uma abertura bem interessante de jogar. E o preto ele precisa entender as ideias, né? Como enfrentar essa ameaça de F4, porque as brancas vão querer abrir a coluna F e ficar pressionando aqui F7. Pensando nisso, o Nakamura ele faz aqui o lance cavalo A5. E qual é a ideia desse lance, o cavalo A5? Com o cavalo A5, ele está querendo tomar o forte bispo de C4, né? O bispo em C4 ele fica pressionando aqui o ponto mais vulnerável das pretas, que é F7. Então, mesmo que ele acabe perdendo um tempo aqui com o cavalo, né? Ele vai ter que jogar um cavalo A5 e depois cavalo C4, ele vai conseguir assim garantir o par de bispos. E graças a essa vantagem, ele consegue justificar essa perda de tempo com o cavalo, tá? Outra possibilidade seria também jogar com o bispo B4, cravando assim o cavalo de C3 e podendo já jogar com D5. Mas é apenas uma outra alternativa, né? Os dois lances são perfeitamente jogáveis. Daí veio aqui o cavalo A5 e agora o Esipenko jogou com dama F3. Seguiu o cavalo por C4, que era a ideia, e agora D por C4. Bom, então vamos tentar entender essa posição aqui, entender a estrutura de peões, vamos entender o que está acontecendo aqui nessa abertura. O preto ele perdeu ali alguns tempos com o cavalo, mas conseguiu aqui uma vantagem já, que é a vantagem do par de bispos. E o que o branco ele tem de bom na posição, né? Já que o preto ele tem o par de bispos aqui. O branco ele tem mais espaço,
né? Ele tem uma estrutura de peões aqui com os peões dobrados na coluna C, mas esse peão aqui em C4, junto com o peão de E4, garante uma vantagem de espaço. Ele tem um controle muito grande aqui da casa D5. E não é tão simples assim do preto colocar esse par de bispos para jogar. O preto ele vai sofrer um pouquinho ali com falta de espaço, né? Então, essa seria a justificativa, né, do branco jogar esse tipo de posição, que vai ser mais fácil para o branco manobrar as peças, tem mais espaço ali para poder desenvolver rapidamente, né? Então, aqui depois de D por C4, o Nakamura ele fez D6. Parece um lance um pouco passivo, mas acontece que, por exemplo, um bispo C5 poderia ser respondido, por exemplo, com dama G3, já tocando aqui no peão de E5 e tocando aqui no peão de G7. Então, por esse motivo, ele faz aqui o D6. Parece um pouco tímido assim, jogar um D6, que o bispo vai poder ir só para E7, mas ele tem que fazer esse lance para conseguir desenvolver assim as peças. Seguiu aqui cavalo de G2, lance bem natural de desenvolvimento, bispo E6, já tocando no peão de C4, B3, bispo E7, roque, roque, e aqui as brancas fazem A4. Bom, com esse lance A4, as brancas pretendem fazer A5 e A6, tentando assim criar algumas debilidades na ala da dama das pretas. Aqui o Nakamura ele podia jogar, ter um A5 para impedir o A5 das brancas, só que, por outro lado, a estrutura de peões ela acaba ficando bem fixa aqui. Ele não queria definir tão rápido essa estrutura. E ele preferiu aqui deixar o branco jogar o A5. É que em algumas posições, por exemplo, A5, vamos imaginar que joga um bispo E3, cavalo D7, com um plano semelhante ao da partida, porque uma das ideias, como você vai ver, é tentar trocar o bispo de casas pretas, e nesse tipo de posição talvez fosse um pouco difícil de jogar depois, porque sempre que joga C6 vai ficar um peão de D6 fraco, imaginando a troca do bispo, né? E o branco poderia às vezes usar a casa B5, então poderia provocar esse C6. Então é uma possibilidade, tá? Dá para jogar com A5 também, mas o Nakamura preferiu manter a posição um pouco mais flexível aqui. Ele preferiu jogar com o cavalo D7. E então veio A5 e agora A6, para impedir o peão de chegar em A6. Agora, esse momento aqui eu acho que já é importante, porque, por exemplo, se faz um bispo G5, A6, B6, esse peão em A6 ele pode acabar ficando muito forte, especialmente nos finais, porque o branco tem ideias de colocar um cavalo em B5, por exemplo, cavalo B5, dama D8, e aí o preto ele tem que ficar passivo aqui na defesa de A7, C7, e não é tão fácil fazer o C6, expulsando o cavalo, porque tá caindo o peão de D6. Então, isso aqui não é legal, por isso que o Nakamura jogou com A6. Nas posições com A5, às vezes poderia cair alguma situação semelhante, com o cavalo chegando ali em B5. Então veio o cavalo G3, e aqui é um momento importante, porque a estrutura de peões, ela sempre te dá o plano durante uma partida. Então, quando você estiver na sua partida, você estiver analisando o que fazer no meio-jogo, por exemplo, olha para a estrutura de peões, porque a estrutura de peões, no geral, ela vai te dar um plano. Porque, por exemplo, se a gente observar aqui a estrutura de peões das pretas, o bispo de E7, o bispo de casas pretas, ele está sendo limitado pela própria estrutura de peões, porque o preto ele tem peões aqui em casas pretas, os peões centrais eles estão em casas pretas. Então, esse nosso bispo aqui de E7, ele acaba sendo um bispo mau, né? Ele é da mesma cor dos peões. Então, aí fica dois conceitos, né? Um conceito relacionado à estrutura de peões e um conceito estratégico do bispo, né? Quando o seu bispo ele é da cor dos peões centrais, ele acaba ficando passivo. Então, faz sentido a gente buscar a troca dessa peça. Por isso que aqui o Nakamura faz um lance bispo G5. Trocando o bispo de casas pretas, ele consegue trocar a pior peça dele, a peça passiva, e assim já resolve um problema da posição. Então, olha como que olhar para a estrutura de peões, ela te dá um plano, né? Você já sabe qual é a pior peça, você já sabe que fazer essa troca ela vai ser boa por conta da estrutura de peões também. Inclusive, recentemente eu fiz um curso lá para o Chessflix,
que é justamente sobre isso, entendendo as estruturas de peões, onde eu analiso diversas estruturas de peões e mostrando o plano e essa relação da estrutura de peões com o plano, como que entender a estrutura de peões facilita demais a sua tomada de decisão. Lembra disso, tá? Estrutura de peões, ela vai te dizer qual é o plano na partida. Então, Nakamura jogou aqui o bispo G5, seguiu cavalo F5 e agora veio o bispo toma C1. Né? Aqui um detalhe, cavalo F5, jogar um lance como, por exemplo, bispo por F5. Deixa eu ver aqui, eu tô apanhando um pouco aqui do meu teclado, mas vamos lá. Aqui, bispo toma F5. Poderia seguir com E por F5. Bispo toma C1 e agora a torre toma C1. E depois dessas trocas aqui, a dama já ficou ativa, pressionando aqui B7. Esses peões aqui já são um problema aqui para o preto defender. E, por exemplo, se as pretas fazem um lance como C6, sempre que mexe na estrutura, o peão de D6 ele fica bem vulnerável. Esse peão agora é um peão atrasado. E, novamente, o branco já teria um plano bem claro, que é explorar a estrutura de peões, jogando um lance como torre D1. E um plano das brancas pode ser dobrar as torres na coluna D para atacar assim esse peão. Por exemplo, cavalo F6, G4, H6, torre 1. E essa é uma posição bem chata de jogar de pretas, né? Porque o branco está pressionando aqui a estrutura de peões e ainda tem ideias como H4 e G5 chegando. Bom, então aqui o Nakamura já definiu, jogou bispo toma C1, torre toma C1 e agora G6 para expulsar esse forte cavalo de F5. Cavalo E3 e nesse momento ele faz C6. Aqui o Nakamura ele queria buscar alguma forma de criar contra-jogo, porque se ele ficasse passivo aqui, só esperando, né, de repente jogasse um rei G7, dama E7, as brancas poderiam pensar em jogar com dama G3, F4 e com perspectivas de ataque aqui na ala do rei. Porque assim, apesar de ter trocado o bispo mal, como fez um lance G6, enfraqueceu as casas pretas aqui na ala do rei. Então, sempre que avança um peão, pode surgir debilidades, pode surgir casas fracas aqui. Então, por isso que ele preferiu já jogar C6 imediatamente, pressionando assim o peão de A5, ele ameaça um dama por A5. E, apesar de deixar esse peão de D6 fraco, ele vai tentar compensar isso com um jogo de peças ativo. Seguiu torre A1. Aqui talvez fosse melhor um torre de CD1, atacando já o peão de D6, esse dama E7, seguir com um plano de dama G3 e F4. E a posição das brancas é bem interessante aqui, porque tem essas ideias de ataque já na ala do rei. Só que aqui o S5 jogou torre A1, dama E7, dama D1. Ele preferiu reorganizar as peças, o que assim acaba sendo um pouco passivo, se comparado a outra possibilidade, né, de já buscar o F4. Veio torre D8, dama D2 e agora cavalo F6. Um lance aqui que sempre a gente pensa em fazer aqui nessa posição do Nakamura é o F5. Só que tem que pensar duas vezes antes de fazer o F5, porque ele está expondo bastante o rei também. Por exemplo, aqui depois G por F5, GF5, o branco já teria um F4. E apesar de ser jogável essa posição, o rei das pretas está muito exposto. E aqui eu acredito que as chances das brancas são melhores aqui. Então jogou dama D2, cavalo F6 e agora F4. E por F4, torre por F4. E essa é uma posição muito interessante de analisar, porque se a gente vê a estrutura de peões das brancas, o branco ele está com o peão isolado aqui em E4, os peões dobrados na coluna C. Parece que a posição das pretas é boa, mas acontece que o branco ele está com as peças bem ativas, né? Especialmente as torres aqui na coluna F. Então, esse é um detalhe muito importante de avaliar numa posição. Além de você observar a estrutura de peões, você tem que observar também a atividade das peças. Então, olha só o que vai acontecer. Aqui depois de torre F4, Nakamura faz cavalo H5, torre F3, dama G5, torre de AF1. E essa posição aqui parece que o preto está muito bem. Parece que o preto está controlando todas as casas importantes. Tem ideia de trazer a dama para E5, por exemplo. Só que o S5 agora joga esse torre F1 sacrificando o peão de A5. E ele sacrifica o peão pela iniciativa, né? Ele está apostando todas as fichas aqui no ataque na ala do rei, na coluna F. E acontece que, de repente, não tem muito o que fazer assim na posição do Nakamura.
né? Não tem como ele melhorar mais as peças. Ele acaba tendo que aceitar esse sacrifício. E agora surge uma posição, assim, muito difícil de jogar, porque vem G4 atacando o cavalo de H5, cavalo G7, e o Esse-Penco acha um lance muito forte nessa posição, e é aqui que vai acabar surgindo, assim, os momentos mais interessantes dessa partida. Aqui o Esse-Penco faz cavalo F5, sacrificando um cavalo. Então, assim, foi uma sequência de lances muito interessante dele. Primeiro sacrificando um peão, depois G4, cavalo F5. E a ideia aqui é que a ala do rei das pretas está muito exposta. Se jogar, por exemplo, E por F5, então E por F5, digamos que joga um bispo C8, dama H6, e não dá para parar as ameaças aqui com torre H3 e dama por H7. O ataque das brancas é um ataque decisivo já. Já tá vindo dama por H7, rei F7, dama G6. Então, não dá para entrar nesse tipo de posição, não dá para aceitar o sacrifício. Pensando nisso, o Nakamura fez aqui dama E5. Talvez, na realidade, aqui depois de G por F5, jogar E por F5, ainda dá para tentar um bispo por F5. E por F5 e agora F6. Eu lembro que nas análises o Nakamura falou dessa possibilidade, até que ele considerou isso, mas parecia muito difícil de jogar a posição de pretas, porque o branco tá com ideias de rei H1, torre G1, e não é fácil de organizar a posição das pretas. O computador acha que tá ok aqui, mas uma coisa é o computador, uma coisa é você pegar a posição e jogar no computador, ver a avaliação, ele vai calcular tudo, e uma outra coisa é um humano jogando a partida. É uma história completamente diferente. Então aqui o Nakamura avaliou que seria melhor jogar com dama E5, que é um lance natural aqui, trazendo a dama de volta para o jogo, para ela ajudar na defesa da ala do rei. E então seguiu o cavalo H6. Aqui cavalo E7 é um lance a considerar também, que parece bem perigoso. Só que depois de dama H6, o preto tem torre E8 aqui, que é um lance fino, porque tá ameaçando o cavalo por G6. Não pode tomar de H, porque tá cravado. E se tomar de F, tá caindo a torre em F8. Só que aí tem torre E8. E agora se torre H3, cavalo H5. Então o Nakamura ele contava com esse recurso, que é um recurso defensivo bem forte. Né? Porque agora cavalo G6, FG6. Se tomar agora em H5, então torre G8. Aqui não tomar em H3, senão tem torre F7. Então poderia ser, por exemplo, torre G8. E essa posição o preto ele tá conseguindo se defender aqui. Na verdade, já é o preto que vai começar a atacar nessa posição. Inclusive, uma possibilidade seria tomar em H5 também, né? Já com as ideias de torre G8. Mas então, seguiu aqui dama E5, cavalo H6. Né? Não jogou cavalo E7. E agora rei H8. E aqui, assim, parece que o preto tá se defendendo, né? O Nakamura ele viu que o cavalo S7 não dava, parece que a posição tá ok para as pretas. Só que o Esse-Penco acha um lance aqui, que esse lance ele muda completamente a avaliação assim da partida. Foi uma sequência de lances muito fortes que ele encontrou. Aqui ele faz um lance cavalo D5. E o Nakamura fala que não estava esperando de forma alguma esse lance, né? O cavalo D5 foi uma total surpresa. E depois disso já tá vindo aqui ideias como cavalo F6, torre H3, e é uma posição muito difícil de defender. Novamente o computador ele sempre resolve as coisas de uma forma que parece que é simples, né? Pro computador. O computador simplesmente aceita o sacrifício. E D5, bispo D5, CD5 joga F5. E quando torre E1, parece que o preto ele tá muito mal nessa posição. O computador joga um dama B2. E segundo as análises, o preto tá ok, tá se defendendo aqui. Mas essa posição, de novo, para um humano, parece que é um desastre total aqui, né? Se a gente vê um lance como dama F6, por exemplo, já tá vindo G5. E parece que o preto não vai sobreviver aqui. Mas depois de cavalo D5, então o Nakamura ele não aceitou o sacrifício. Aqui ele faz G5. Que parece um lance assim, um pouco estranho, o G5, porque dá casa F5. Mas a ideia dele é que, por exemplo, digamos que jogasse um lance com torre D7. A ameaça aqui é jogar um cavalo F6.
e torre H3. E já tem as ideias de sacrifícios em H7, sacrifícios em F7, a dama tá passando pro ataque também. Então, a ideia do G5 aqui do Nakamura é justamente evitar que a dama possa passar para a ala do rei. E em algumas posições, por exemplo, digamos que joga um cavalo F6, cavalo E8, cavalo por H7, rei por H7, torre H3, ele deu agora a casa G6 para o rei escapar. E aí o preto tá se defendendo nessa posição. Então assim, é uma ideia bem fina o G5 olhando por esse lado, né? Porque ele dá uma casa pro rei em uma variante específica aqui. Assim, é muito baseado em cálculo concreto esse lance, o G5. Só que ele tem uns problemas, né? Que o Essipenko ele acabou não encontrando na partida porque é coisa de computador, né? Então, é muito legal avaliar isso quando você estiver analisando uma partida que tem lance que o computador dá que o humano simplesmente não vai considerar. São lances assim, extremamente difíceis de fazer, né? Por isso, quando você está em casa aí vendo ali as análises com o computador e aí você fala, caramba, como que o cara não viu esse lance? O cara é grande mestre, né? É porque o computador ele simplesmente vê tudo, né? Todos os lances ali. O humano ele vai avaliar as posições e nem sempre ele vai conseguir encontrar os melhores lances, é diferente, né? Por exemplo, o melhor lance nessa posição era C3, né? Um lance extremamente difícil de fazer. A ideia é que se CD5 e D5, se comparar com a outra variante que eu mostrei ali atrás, em que o preto teria um dama B2, agora não existe mais esse recurso porque o peão está em C3. Então é um negócio assim muito difícil de comparar, de conseguir entender, até porque tem a pressão do tempo, né? Os dois jogadores já estavam com menos de 20 minutos aqui. Então Nakamura faz G5 e o Essipenko ele faz um lance humano, ele faz aqui o lance dama F2, assim pressionando mais o ponto F7. Né? E aqui que é um momento bem crítico, um momento muito interessante dessa partida, que até ontem um dos alunos ali do Chessflix mandou para mim essa posição, perguntando por que o Nakamura fez esse lance, né? E assim, a justificativa ela é totalmente concreta. A justificativa ela tem a ver com o cálculo concreto da posição. O branco ele tá ameaçando aqui F7, né? Então tá uma pressão muito chata. Aqui o branco tá com todas as peças em cima do rei aqui das pretas, tá trazendo mais peças pro ataque. E a justificativa tem a ver com essa pressão em F7 e também o cálculo concreto, porque ele tá ameaçando tomar em D5. Só que na maioria das posições que tomar em D5 vai dar algum problema. Por exemplo, CD5 e D5. Bispo D5, C por D5. De novo, teria que achar o mesmo recurso que aconteceu na partida, né? Ainda dava para salvar, mas se, por exemplo, tiver que voltar o bispo, então já tá caindo F7. Então aqui, provavelmente, torre F7 já é um lance ganhador nessa posição, porque tem uns temas de ataque duplo em F7. Só que aí o Nakamura, ao invés de tomar em D5, ele faz aqui um lance espetacular aqui, que é o lance F5. Bom, vamos tentar entender por que desse F5, né? E aí a justificativa é a seguinte: se tomar de peão em F5, aqui é possível jogar bispo tomar D5, né? Se tomar com peão de E, C tomar D5 e agora dama F6. E de repente o cavalo que estava muito bem colocado ali em H6, pressionando F7, ele está completamente fora de jogo, ele não tem casas. E se jogar agora a torre H3, aí o branco fica com torre e cavalo fora de jogo. Aí já é possível jogar, por exemplo, um C por D5 e começar a jogar através da coluna E. E essas peças ficaram fora de jogo aqui, a torre escrava na defesa do cavalo de H6. Se F5 jogar cavalo por F5, então é possível tomar em D5, C por D5 e agora tomar o cavalo de F5. E aí numa posição como essa daqui, né? Digamos que toma de E em D5 também, toma em F5 e agora dama F6. E o preto ele tem um cavalo a mais aqui. Então na partida depois de F5 vem G por F5. Bispo toma D5, E toma D5
E agora cavalo H5. A melhor opção era essa do esse penco mesmo, ele tomar com o peão de G em F5, só que aí de repente o Nakamura ele organiza toda a posição. E não tem mais pressão em F7, o peão de F5 ele fica bloqueando as peças na coluna F, e o cavalo de G7 que estava completamente fora de jogo, ele volta para o jogo com o cavalo H5 e o cavalo já está vindo para F4. Então assim, é uma solução, um recurso defensivo muito genial esse do F5, ele resolve todos os problemas e de repente as peças das pretas que ficam bem colocadas. Então seguiu aqui torre E1, dama G7, cavalo G4, cavalo F4, F6, dama D7 atacando o cavalo de G4. E aqui o esse penco resolveu sacrificar uma qualidade. Veio torre por F4, G por F4 e dama por F4. Então a posição não é simples ainda para as pretas, porque o branco está ameaçando, por exemplo, torre E7. Então aqui torre E8 é forçado. E nesse momento da partida o esse penco ele comete um erro que acaba sendo um erro decisivo. Assim, uma partida muito lutada até aqui, né, com chances para os dois lados, né? Esse penco encontrou vários lances muito fortes, só que aqui ele comete um erro com torre F1, que ele tá com as ideias de poder jogar com F7, F7 dama D4, por exemplo, com temas de mate. Mas aqui era o momento de jogar com torre por E8 mesmo. Por exemplo, dama por E8, porque tem que controlar F7, e agora dama por D6. E nessa posição, depois de dama D6, o preto teria que jogar a torre G8, H3, e as pretas não tem nada melhor do que dar um perpétuo, porque a posição do rei das pretas também está bem exposta aqui. Então, tinha que jogar esse torre por E8 para empatar a partida. Se tivesse empatado, ainda não tinha nada decidido de quem era a vaga para o torneio de candidatos. Mas aqui o esse penco faz torre F1. E aí ele permite dama F7. E agora as pretas estão jogando com dama G6, conseguindo organizar a posição. Veio o rei H1, dama G6, torre G1. Então ainda tem algumas ameaças, como por exemplo o cavalo H6, né, que aí começa a ter alguns temas de mate na posição. Só que aqui o preto ele tem H5. E daí H5 resolve todos esses temas de mate, porque dá um respiro pro rei, né? Ataca o cavalo de G4 e dá esse respiro pro rei. Porque dependendo da posição, podia ter uns temas de mate aqui afogado, né? Por exemplo, torre G1, vamos imaginar que joga um dama E4 cheque, dama por E4, torre por E4, cavalo H6, e aí fica tendo uns temas de mate, por exemplo, torre E8, torre G8, esse aqui é bem bonito, esse mate, inclusive, torre G8, torre por G8 e agora cavalo F7, né? Aquela mesma imagem ali do tipo mate Filidora ali, com o mate com o rei todo asfixiado, né? Só que aí tem H5 do Nakamura que é fino e aqui já não tem mais chance. Porque depois de cavalo por E3, vem torre por F6, se tomar em G6, tá caindo em F4, e aí vai ganhar tranquilamente com a qualidade a mais. Se tirar a dama, também tem dama E4, e aí troca as damas e também a qualidade a mais vai ganhar fácil aqui. Então assim, é uma partida muito interessante essa, cheia de complicações táticas, partida com chances para os dois lados, onde o Nakamura conseguiu aí, cheio de recursos defensivos, vencer a partida e conquistar a vaga para o torneio de candidatos, né? E agora, o que vai acontecer, né? O que vai acontecer nesse torneio de candidatos? O que você acha aí que o Nakamura vai fazer? Você acha que ele tem chances aí nesse torneio de candidatos? Porque é o seguinte, Nakamura ele é extremamente forte nas partidas de Blitz, no xadrez online. Talvez você conheça o Nakamura aí pelo xadrez online até. Mas acontece que no pensado ali no torneio de candidatos, eu acho que vai ser muito difícil a vida dele. Porque quais são os outros jogadores que estão ali no torneio de candidatos? Nepomniachtchi, Radjabov, Duda, deve entrar o Jingliren no lugar do Karyakin, Firuja, Caruana e Rappert. Então, ele é um jogador muito forte, mas eu acho que para um torneio de candidatos ele vai sofrer bastante ali, porque são caras assim, por exemplo, Caruana, Jingliren, Firuja, eu acredito que são caras que são favoritos, né, pro torneio. Mas, de repente, num torneio, né, é um torneio só,
de repente ele acerta e tem ali as suas chances, de repente consegue enfrentar aí o Magnus. Mas eu acho que ele vai acabar sofrendo. Mas deixa aí nos comentários qual que é a sua opinião. E também deixa aí se você quer ver eu fazendo mais vídeos como esse, analisando partidas, né? Faz tempo que eu não faço esse tipo de vídeo aqui pro canal. Se você acha uma boa, quer ver mais conteúdos assim, também deixa aí nos comentários, deixa seu like. E a gente se vê aí nos próximos vídeos do canal, beleza? Bom, vamos encerrando por aqui e até a próxima.